Olá, eu me chamo Débora Fernandes, eu sou mestranda em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O artigo que eu apresento nesse Encontro Nacional da Ampap é o Abrigo Poético de Brígida Baltar, A Casa enquanto Espaço para Habitar e Criar. O texto, tem como tema central o habitar e o criar em casa. Ele parte da noção de abrigo poético da artista contemporânea Brígida Baltar, estabelece paralelos com as narrativas enviesadas da poesia contemporânea, também faz refletir o atual contexto de pandemia do Covid-19, onde há um alargamento da noção de habitar e criar em casa pela arte contemporânea. Então, o espaço da casa, ele permite simultaneamente morar e inventar, ou seja, habitar e criar. O espaço da habitação, a casa, é um locus evocativo de sentidos e significados poéticos. Então, a casa, ela pode ser compreendida como um ateliê, um estúdio, uma oficina, um laboratório, assumida como uma plataforma de criação e produção artística. Sobre o atual contexto de pandemia, a poetisa Noemi Jaffe coloca: estamos confinados já 4 vezes 40 dias, formando uma poliquarentena, uma figura geométrica de 160 lados, todos iguais, todos diferentes. Isso no contexto de isolamento social em casa. Então, para a autora, esse tempo estabelece instâncias iguais e diferentes, iguais no sentido da rotina e diferentes na apreensão de fenômenos que se inauguram. Isso tem tudo a ver com a produção da Brígida, porque é uma produção que reflete o cotidiano, mas sugere fenômenos que se inauguram ao olhar da artista. Então, há uma variação de observações entre o banal e o contemplativo, entre o pragmático e o devaneio, e entre o cronológico e o subjetivo. Então, Brígida Baltar opera forjando uma casa que é espaço moradia e também território do fazer poético. Uma casa como um objeto de devir, uma casa que está em constante transformação. É uma extensão do corpo numa estrutura de intimidade e interioridade, uma espécie de invólucro humano. Então, o abrigo poético de Jaffe e de Baltar exterioriza uma casa que contém em si um palimpsesto de sentidos, fluências e afetações. Então, Brígida Baltar é uma artista carioca, nasceu em 1959, tem uma produção híbrida, e ela começou em 1990 por meio desses gestos poéticos realizados na sua casa ateliê. Dentre eles, nós temos a performance Abrigo, que é uma espécie de casulo, uma intersecção onde a artista ela esculpe, a sua silhueta na parede da casa e adentra. Então, nós temos aqui imagens do trabalho, sugerindo essa noção de ressignificação desse limiar, que é a parede da casa, para uma nova forma de habitar o espaço. Como extensão desse trabalho, nós temos a outra performance chamada Torre, do mesmo ano, onde a artista retira, pega aqueles tijolos retirados da parede e cria essa redoma circular, sugerindo novamente esse adentrar num novo espaço, um espaço ressignificado da casa. E como extensão, desses trabalhos que ela se utiliza do tijolo, ela vai fragmentar o tijolo e criar pó de tijolo. E aí a gente vai ter uma série de obras posteriores onde esse pó é matéria-prima, como, por exemplo, a casa. Nós temos aqui 240 frascos de vidro, compostos com pó de tijolos. Então, nós temos esse degradê de cores, sugerindo essa metáfora da casa. Nós temos também esses tijolos com mudas de temperos plantadas, Então, o tijolo que era uma parte da estrutura da casa se torna um objeto ressignificado que continua sendo do uso cotidiano, mas passa a ter uma outra função, um outro simbolismo dentro do espaço. Por fim, nós temos esse trabalho chamado Flora do Sertão, que é uma série de desenhos de vegetações externas ao ambiente da casa, porém
confeccionadas, né, criadas com pó de tijolo da parede da casa. Então, é muito interessante perceber como o artista se utiliza desse pó. E então a casa ela foi esse símbolo reflexivo na década de 90 e ela se expande até o presente momento, porque em 2020 a artista criou uma série de trabalhos novos, dentre eles a pintura Casa Cosmos, onde nós temos uma metaforização do universo particular da artista. Essa é a obra. Então aqui nós temos uma obra feita de tinta com pó de tijolo, sugerindo, né, essa ideia de um ambiente particular, um cosmos da própria artista. Em paralelo, nós temos outras possibilidades de habitação em casa e reflexão sobre a casa. Com a poesia poética do Bachelard, nós concebemos a casa como um espaço íntimo, como a topografia do nosso ser íntimo. A casa é a intimidade relacionada ao conceito de habitar. A casa é entendida como o primeiro lugar, legitimada como um cosmos. Vejamos aí, né, a relação com a Brígida Baltar. E o ser identifica-se com os espaços habitados de tal forma que estes se transformam numa pele. Isso tem tudo a ver com a teoria do artista vienense Friedrich Hundertwasser, onde ele cria, né, a teoria das 5 peles, onde nós temos a epiderme, o vestuário, a arquitetura, o meio social e o meio global. Aqui nós temos um desenho do artista, onde a casa é representada como essa terceira pele. Na sequência, nós temos 2 autores, poetas, que criaram uma publicação independente chamada Em Como Se Fosse a Casa, uma correspondência. E nesse material nós vemos um endereçar-se, né, através de poemas, onde os dois assumem uma espécie de ato mimético com o habitar, ou seja, eles se fluidificam e se transformam, se apresentam como se fossem a própria casa. E na sequência nós temos aqui um poema que reflete bastante essa concepção, né, de que o corpo se torna casa, a casa se torna corpo. Essa brincadeira que os poetas fazem. Minha casa é meu cansaço, minha miopia, minha artrite. A criança que fui e sigo sendo. Minha casa é a memória da casa demolida, o cão que eu não tive, a parte que eu não entendo. E aí se estende, né, nessas metaforizações de corpo, casa, casa, corpo. Por fim, nós temos um ensaio, né, mencionado no artigo, chamado Uma Bricolagem de Emoções, de Denise Pirani, onde ela define o bricolor, baseado na teoria do antropólogo Levi-Strauss. E dentre, né, essa relação com o bricolor, ela vai, né, tecer uma série de reflexões de que nesse contexto de confinamento, ela estabeleceu novas relações com a casa. Então, ela se viu forçada a observar coisas antes negligenciadas por ela, né? Assim, ela concebe, né, o limpar o quintal, o aguar as plantas, o desabrochar de uma flor, o perceber, né, das lagartas nas árvores, ouvir os pássaros, o cuidado com a horta, os animais, os pequenos reparos cotidianos, enfim, essa sucessão de atividades e de percepções como atividades que sugerem uma bricolagem, né, na medida em que ela precisa organizar e dividir as funções nesse espaço, nesse universo que é a casa. Então, é bastante interessante essa relação do bricolor com a casa. Por fim, a conclusão, né, é que a casa ela é indispensável, né, para a gente pensar essa relação híbrida entre o ser humano e o mundo. É o mais íntimo dos espaços, e é nesse lugar, né, que a obra de arte, nesse contexto da arte contemporânea e da poesia contemporânea, se faz. E aí nós percebemos a relação de permanência e pertença que alicerçam e induzem o ato criativo numa habitação em casa. Eu agradeço, né, a escuta e ao evento, a ANPAP. Deixo aqui meu muito obrigada.